eu já vou começar aqui falando que o Flamengo já comunicou ao Famalicão que não vai manter o negócio envolvendo o Vitor Hugo, dividindo aí os 50% dos direitos com os portugueses, tá? O dirigente aí, o José Boto, agora quer emprestar o meia e não liberar em definitivo, como estava combinado, segundo o Vene Casagrande. Então o Flamengo quer emprestar, né, e não vender o Vitor Hugo. É mais uma situação aí, gente, que tá deixando aí a galera aí bem incomodada, a questão aí da saída de garotos aí. Ontem a questão do Matheus Gonçalves também, que teve o GE dando como certa saída, mas que a gente conversou com fonte ligada ao departamento de futebol, que não estava batido o martelo, que o José Boto, inclusive me passaram que o José Boto não achou o negócio 100% interessante, né? Então, que o negócio ainda não estava concretizado, mesmo com muita gente dando como certa a saída do Matheus Gonçalves. E eu critiquei muito essa possível saída do Matheus para o Cruzeiro, reforçar diretamente o Cruzeiro, acho totalmente desnecessário. O Flamengo quisesse emprestar ele para alguma equipe, como fez com o Red Bull Bragantino, ou emprestar ele para o exterior, ok. Agora, vender para o Cruzeiro por 3 milhões e meio de euros é inadmissível. O Flamengo reforçando, né, um outro time que briga direto pelo título, sem cobrar um valor. Cara, ninguém ajuda o Flamengo nunca. Todo mundo só quer cobrar valores altíssimos do Flamengo. Aí o Flamengo vai cobrar pelo Matheus Gonçalves menos do que o Mickey irlandês. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ah, mas é 50%. Mas qual a garantia que vão vender depois? Então tá tudo errado. Vai utilizar o jogador para brigar contra o Flamengo no Brasileiro, tudo errado. Já falei disso ontem, então eu sou terminantemente contra a venda do Matheus Gonçalves. Também a venda de jogadores como o próprio Juninho, que pagou mais de 5 milhões de euros, você vender, emprestar por 250 mil euros, todas essas situações onde o Flamengo perde muito dinheiro, eu sou totalmente contra. Quer negociar, negocia, mas negocia bem, tá? Então, a gente tem falado aqui, né, as saídas que o Flamengo teve em 2025, olha só, o Alcaraz para o Everton, o Davi Luiz para o Fortaleza, o Carlinhos de volta para o Vitória, ela foi para o Vitória, né, mas se manteve no Vitória. A gente teve também o Gabigol para o Cruzeiro, o Fabrício Bruno para o Cruzeiro, o Wesley, que está aí a caminho da Roma, né, provavelmente, mas ainda está relacionado para hoje, o Gerson, que já foi para o Zenit, né, então agora a possibilidade de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, mas eu, sinceramente, não acredito que o Flamengo vá fazer isso. Não é possível, né, que o Flamengo faça isso. Olha, a gente vai trazer aqui algumas informações importantes para vocês. O Flamengo deve ter hoje um público altíssimo, mais de 60 mil pessoas, pode ser público recorde em 2025, tá? A última parcial já estava nos 58 mil ingressos vendidos que me passaram, então hoje eu não perguntei ainda, já devemos estar na casa dos 60, tá? O público máximo pode chegar à lotação máxima a 69 mil pessoas, mas acredito que a gente vai ter ali entre 61, 62 a 65 mil pessoas hoje, vai ser um público espetacular. Olha, a gente vai começar aqui já trazendo a situação do Pedro, né? Vamos trazer aqui o que aconteceu lá com a questão do Pedro, mas deixando claro, gente, que o Felipe Luiz, eu elogiava ontem aqui o Felipe Luiz, né? Falava da grande contratação que seria o Flamengo renovar com ele até 2027. É a contratação monstruosa essa do Felipe Luiz até 2027, um contrato de mais 26, 27, serão 2 anos e meio mais com ele. Eu sou muito feliz, seria muito legal você ter um cara mais de 3 anos no Flamengo, um técnico, o Flamengo que não tem longevidade com técnicos. Para mim, o Felipe aí faz um grande trabalho, ele vai ter erro como todo ser humano, mas faz um grande trabalho. E o Felipe Luiz acertou mais uma vez, tá? Então eu não vou ficar aqui passando a mão na cabeça de jogador, mesmo eu falando várias vezes aqui que o Pedro é o melhor jogador da América, o melhor atacante da América, que eu acho que vai ser o atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Eu acho que o Pedro vai ser o atacante titular do Brasil, tá? Tem condição para isso. Mas o pilhado, o Thiago Asmar, trouxe ontem
a notícia que foi copiada, inclusive, pelo GE. Copiada, tá? Copiada. E estão fazendo isso direto. O crédito que não dão ao Thiago Asmar, a gente já sabe o motivo, porque ele bate muito lá na Globo. A gente sabe o motivo. Mas é uma vergonha o que esses caras fazem, tá? A gente brinca, não deu furo, quem deu o furo primeiro, né? A gente brinca, a gente zoa lá ele. Agora, que é uma falta de respeito que eles fazem, isso é uma falta de respeito. Então vamos lá. A gente teve ontem aí o Thiago Asmar trazendo que o atacante Pedro deixou o treino da última quarta-feira antes do planejado, tá? Enquanto o técnico Felipe Luiz comandava um coletivo, alguns jogadores acabaram ficando de fora. Pedro participou de 2 blocos do treino, foi retirado do terceiro. O camisa 9 ainda faria outra atividade antes de retornar para o 4º e último bloco. Porém, Pedro avisou ao auxiliar Márcio Torres que estava com a perna pesada e optou por deixar o gramado. A atitude teria incomodado integrantes da comissão técnica, tá? E até mesmo alguns jogadores do elenco. Na visão deles, Pedro deixou o treino antes do fim, sem motivo justo. O atacante, por sua vez, vê o caso de forma diferente, como avisou ao auxiliar que deixaria o gramado, ele nega com veemência que tenha abandonado o treinamento. Na quinta, o camisa 9 participou normalmente do treinamento. Na sexta, no entanto, foi retirado do coletivo e recebeu a notícia de que ficaria fora contra o São Paulo. E tem que aceitar. E o Felipe tá certo. Ou ele vai perder a moral com o grupo. A verdade é essa. O Felipe tá certo. Se ele não toma uma atitude justa, ele perde a moral com o grupo. Tá? E aí, eu vou trazer aqui o momento que o Thiago Asmar trouxe a notícia. Vamos ouvir aqui, ó. Uma fonte minha fortíssima no Flamengo acabou de me responder aqui as mensagens que eu tinha perguntado sobre a situação do Pedro, tá? E pelo que foi passado por ele, o Felipe Luiz tá certo e não tinha o que fazer a não ser, né, não ter relacionado o Pedro pro jogo contra o São Paulo. Perfeito. Por quê? De acordo com o que ele me passou aqui, ó, eu vou até ler para não faltar nada e nem distorcer palavras. Quarta no treino, o Pedro não teria sido escalado nos times e ficou revoltado. Teria até abandonado o treino. Mas ele conversou com o preparador. Isso foi visto como marra por parte do jogador. E o Felipe Luiz não teve o que fazer. Se não fizesse isso, me disse aqui a fonte, né, ia começar a perder o grupo. E detalhe, ele ainda me disse que o grupo ficou incomodado com essa postura do Pedro, tá? E que alguns dentro do elenco estão fazendo até piada, porque o Pedro não treina com a vontade que deveria treinar, não está mostrando vontade nos treinos. Ou seja, é uma situação que o Felipe Luiz não teve o que fazer, né, na opinião dessa fonte aqui, que é muito forte dentro do Flamengo. Mas uma coisa eu acho, tá? Se foi por isso realmente, eu acho que o Felipe Luiz deveria se posicionar. Também deveria acho. falar, ó, a gente teve problemas. Tem coletiva hoje. Alguns problemas de disciplina, alguns problemas de comportamento, e por isso ele está afastado. Porque você afastar de repente, sem dar uma explicação, sem dizer por que não relacionou um cara que é um dos melhores camisas 9 do Brasil, tá em uma fase? Tá. Mas eu acho que o Felipe Luiz deveria ter explicado publicamente. Também acho. E agora tá aqui uma versão de uma fonte muito Mas ele tá forte certo. que eu tenho no Flamengo e que eu confio muito. Ou seja, se for isso mesmo, Felipe Luiz está coberto de razão. Coberto de razão. Tá coberto de razão, tá? E aqui o desabafo do Pilhado, hein? Meteu a boca, hein, Pilhado? Eita, pessoal! Tadinho do Globoesporte.com. Tem uma redação inteira e tem que copiar minha informação. Não conseguem ter notícia em primeira mão e copiam na cara dura, sem dar crédito. Só que eu não sou igual muito coleguinha que tem medo de vocês, não. Vocês são fracos. Não pode ter. Se vocês não conseguem uma redação inteira dar furo no Pilhado, se eu tenho que ficar dando furo pra vocês, eu dou. Pode copiar. Só que meu vídeo já tá com 600 mil visualizações. Não dá furo não, Pilhado. Visualização do que a bosta de site que vocês têm. Opa! Copiaram a informação na cara dura. Eu dei a informação em primeira mão que o Pedro saiu do treino de quarta-feira. Só que eles não podem me dar crédito.
Porque eu humilho a Rede Globo o tempo inteiro. Eu mostro o lixo de jornalismo que eles fazem, não só no esporte, Eita! como também no noticiário. Então eles não podem dar crédito para mim. E eu não quero. Eu só quero mostrar o lixo de jornalismo deles, que eles copiam a informação dos outros, fingem que a informação é deles, incluem essa informação numa matéria e pronto. Só que eu desmascaro vocês o tempo inteiro. E vai seguir levando furo meu. Sabe por quê? Porque eu trabalho mais que vocês todos juntos. Eu tenho mais engajamento que vocês todos juntos. Meus vídeos têm muito mais visualização que essa bosta de site que não sabe fazer o trabalho de vocês. Corre atrás. Pode correr. Porque vocês vão levar mais furo amanhã. Tem que aturar o pilhadinho. Que loucura. Mete a boca, pilhado. Rapaz, que loucura.